Bom, pessoal, depois dessa semana de prova, né, da base comum que vocês passaram, muita gente ficou acomodado, então é interessante que a gente faça a revisão, né, do que já foi visto das aulas 1, 2 e 3. Hoje a gente já está dando o pontapé inicial na nossa aula 04, além do resumo que a gente já fez, né, naquela aula que foi disponibilizada para a gente. E, querendo ou não, hoje o conteúdo ele é um pouquinho mais complicado, tá? Mas se a gente prestar atenção e depois de ver essa parte teórica, a gente aplicar lá no NetBeans esse conhecimento, com certeza vocês vão pegar bem rapidinho, tá? Então não vai ter problema. Lembrando que algum desses conceitos a gente já trabalhou anteriormente, então a gente só vai reutilizar esses conceitos e aplicar outros novos conceitos, né? Então é como eu sempre falo para vocês, se você não entendeu o que foi explicado no começo, então é interessante que a gente faça essa revisão, né? Tem essa consciência que a gente tem que voltar a estudar para poder pegar o que a gente está vendo hoje, né? O que a gente vai ver hoje. Então a aula de hoje vai ser em relação, né, aos pilares da programação orientada a objetos. E o pilar que a gente vai trabalhar hoje, né, com frequência vai ser o encapsulamento. Sendo que esse encapsulamento a gente já trabalhou com ele, não é isso, na aula passada, que foi em relação aos métodos especiais. Que métodos especiais foram esses? O get e o set, né? Então, toda vida que a gente está trabalhando com esses métodos especiais, a gente está trabalhando com encapsulamento, né? A gente está fazendo essa segurança, a gente está fazendo essa abstração dessa informação. Então, a primeira ideia, quando a gente fala dos três pilares aqui, né, que eu coloquei para vocês, encapsulamento, herança e polimorfismo, muita gente deve ficar com uma perguntazinha na cabeça. Sim, mas é a abstração, que foi aquela primeira parte que a gente viu na primeira aula de PO. Ela também pode se encaixar nesses pilares? Vai depender do autor que vai estar representando, né? Mas eu considero os três pilares mais importantes: o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Lógico que nós não podemos esquecer de quem? Da abstração, né? Quando eu estou falando da abstração é o quê, pessoal? Podemos considerar também um pilar, mas os três principais quem são? Encapsulamento, herança e polimorfismo. Quando a gente está falando de abstração, pessoal, é justamente aquela noção do que a gente vai analisar do mundo real, né? Lembram do primeiro slide? Quando nós tínhamos um objeto do mundo real e a gente tentava trazer esse objeto para o mundo virtual. Então a gente precisava abstrair, né, de abstração, as principais características daquele objeto. Então, a abstração é importante? Sim, nós utilizamos ela, né? Nós vamos ter que utilizar ela. Então, eu posso considerar também a abstração como um pilar, mas vai depender do autor que está referenciando, né? Nesse caso aqui, eu considero as três principais: no encapsulamento, herança e polimorfismo. Mas nós não devemos esquecer de quem? Da abstração, tá? Então, toda vida que falar de programação orientada a objetos, você tem que saber o que é abstração, você tem que saber o que é encapsulamento, você precisa saber o que é herança e principalmente polimorfismo, tá? Principalmente polimorfismo. Ok? Então, tranquilo, né? Então, é o nosso alicerce, é a nossa base da programação orientada a objetos, né? Toda linguagem de programação que for orientada a objetos, ela vai possuir, certo, essas características aqui, tá bom? Então, é uma coisa incomum da programação orientada a objeto, ou seja, do paradigma, né? E não da linguagem de programação. Eu até comentei com vocês que existem linguagens de programação que não são o quê, pessoal? Orientado a objetos, né? Já existem linguagens de programação que são orientadas a objetos. Então, é um paradigma, né, que a gente está trabalhando aqui, tá? Beleza? Tranquilo. Então, a primeira ideia de encapsulamento, a gente pode ter com representação aqui gráfica de quem? Da pilha, né? Mas antes de falar da pilha, vamos ler aqui o conceitozinho que ele fala pra gente, né? Ó, encapsular é ocultar partes independentes da implementação. Implementação é o que, pessoal? A execução, né? A construção do código. Permitindo construir partes invisíveis ao mundo exterior. Beleza. Então, acho que a primeira ideia que a gente tem na nossa mente, olhando para a pilha, é o quê? Nós utilizamos a pilha
né? Em controle remoto, né? Nós utilizamos também a pilha em calculadora e etc, né? Mas a gente nunca sabe como é que essa pilha funciona o quê? Internamente. A gente só vê ela o quê? Por fora, né? Vocês concordam comigo? Sim. A pilha a gente só vê ela o quê? Exterior, né? O que está por fora dela. E o que está dentro? Vocês já tiveram a curiosidade de como é que funciona a pilha por dentro? Não, ninguém tem a curiosidade de como é que essa pilha funciona por dentro. Por quê? Porque o que interessa para a gente é a pilha estar com aquela carga e que posteriormente ela vai dar funcionalidade ao nosso equipamento. Para a gente não importa o que tem dentro da pilha. Para a gente importa o quê? Se a pilha está funcionando e vai fazer o nosso dispositivo funcionar. Do mesmo jeito, pessoal, vai ser um encapsulamento. Para a gente, né, vai importar o que está dentro daquele método, por exemplo? Não, em determinados casos não. Mas a gente vai querer que aquele método funcione? Sim, com certeza. Então, digamos que a gente tem um método somar. Importa para mim o cálculo que ele está fazendo lá dentro? Não. O que importa para mim é o método fazer o quê? A soma. É isso que eu quero, né? O que importa para mim é a execução dele. Do mesmo jeito, o encapsulamento, né? Muitas vezes, o que importa não é a implementação, certo? É justamente o que ele está fazendo, né? O que é que ele vai fazer. Em determinados casos, eu coloquei até como um exemplo, né, de segurança, de visibilidade, justamente os métodos GET, né? GET e SET. Todos os nossos atributos são o quê? São privados. Importa para mim o atributo ser privado ou não? Não. O que importa para mim é os métodos GET e SET dele ser o quê? Público. Certo? Se eu tenho meus métodos GET e SET de cada atributo, para mim não tem problema nenhum, certo? Aquele atributo ser privado. Por quê? Porque eu vou utilizar ele da mesma forma. Só que através de quem? De uma visibilidade, né? De uma interface, de um cara exterior que nós podemos utilizar ele, tá? Então, essa é a principal ideia aqui do encapsulamento que a gente pode ter. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Não importa a implementação interna. O que importa é o quê? A visibilidade, né? O exterior. Então, essa é a ideia do encapsulamento. Também não quer dizer que ele está visível de outra forma, que ele também não vai possuir segurança. Essa é uma ideia de segurança, tá? Beleza? E a partir daí, a gente tem, certo? A primeira ideia de como é feito o quê? A comunicação através do encapsulamento. A gente viu, né, na construção das duas classes que a gente fez na aula passada, nós tínhamos a classe principal e nós tínhamos a classe pessoa. Só que através dos parâmetros, né, as assinaturas que a gente utilizou, eu acredito que alguém deve ter feito essa pergunta, mas como é que eles se comunicam, né? Eu coloco aqui a informação dentro do parâmetro e essa informação ela passa através de quê e como? Através de uma classe à outra. Existe essa comunicação, né? E essa comunicação, pessoal, é feito através de quem? A troca de mensagens, né? Só que a gente vai ter a primeira ideia de interface, certo? Então, vamos só ler aqui o que ele está dizendo para a gente, ó. A interface de um objeto é um conjunto de operações públicas, certo? Que ele pode realizar. É o que eu acabei de falar para vocês. Dos métodos GET e métodos SET. Quem é que está sendo a interface daquele atributo privado que está dentro daquela classe? Os métodos GET e os métodos SET. Ele fala aqui, ó. São operações o que, pessoal? Pública. Existe algum sentido eu fazer um método GET privado? Não. Existe algum sentido eu fazer um método SET privado? Não vai resolver meu problema, né? Então, essa comunicação ela é feita através de mensagens, né? E essas mensagens são feitas através da nossa interfacezinha aqui, certo? Então, se eu tenho qualquer cara, né, do tipo privado dentro de uma determinada classe, né, ou método, esse cara ele só vai ser reconhecido através de quem? Da interface dele, né? E essa interface ela tem que ser o quê? Tem que ser pública.
senão ela não vai ser reconhecida em outro local. A gente sabe os tipos dos modificadores de acesso, né? Público, privado e protegido, né? São os três principais. Tem o default também. Só isso, exatamente. Então, o que é que acontece? A gente precisa saber diferenciar isso. Então, o encapsulamento é justamente essa proteção, né? E essa proteção, a gente tem aqui outro exemplo através de quem, pessoal? Da capazinha aqui do comprimido, certo? Então, essa é a primeira ideia aqui que a gente pode ter. Deixa eu só dar uma pausada aqui para a gente ver quem é que está batendo aqui na porta. Beleza. Então, fazendo essa propriedade aqui, né, levando o comprimidozinho aqui como exemplo, o que está dentro aqui do comprimido, pessoal, vai importar alguma coisa? Né? Não, o composto que está aqui dentro não vai importar, mas a capazinha aqui do comprimido a gente identifica que é um comprimido, né? A gente sabe que é um comprimido, beleza? Então essa interface é como se fosse a representação do que está dentro, né? Do que vai ser utilizado. Inclusive tem até outro exemplo mais na frente, que é o do carro, né? Que eu até tirei uma ondinha ainda com o Dig Vigarista. A gente vai ver aqui como exemplo também, tá? Mas o que é importante aqui? Vamos tentar analisar. Ó. Encapsular não é obrigatório, beleza? Mas é uma boa prática para produzir classes mais eficientes. Então, quer dizer que existe o encapsulamento, mas eu não sou obrigado a utilizar o encapsulamento? Ok, você não é obrigado. Mas é uma boa prática? Sim, com certeza é uma boa prática. Quando a gente for trabalhar com os nossos projetos no terceiro ano, com certeza eu vou falar das boas práticas, né, de construção de projetos para vocês. E essas boas práticas devem ser utilizadas, né, devem ser seguidas. Por quê? Porque toda vida que a gente está desenvolvendo um projeto, a gente quer que esse projeto seja o quê? Bem sucedido. E esse projeto só vai ser bem sucedido se a gente utilizar boas práticas. Então não adianta de nada, por exemplo, eu fazer um código mais fácil, como o Vinícius, né? Mas o código cheio de gambiarra, ele está utilizando uma boa prática? Não, não está utilizando uma boa prática, né? Ou até mesmo copiar um código da internet. É um exemplo? Sim, é um exemplo também, né? Beleza? Então essa é uma ideia de boa prática, tá? Então se a gente está seguindo esse padrão e todo mundo segue esse padrão, qual é a tendência? A tendência é da gente acertar também, né? Concorda comigo? Se todo mundo faz e acerta, por que é que você vai fazer e não vai acertar, né? Então essa é a ideia de uma boa prática, tá bom? Então nós devemos utilizar um encapsulamento? Sim, com certeza, né? Porque é uma boa prática, tá? Mas é obrigatório? Não. Terceira questão, letra A, certo? Beleza? Muito bem. Vantagens do uso do encapsulamento, né? Todo mundo lê aqui essa primeira vantagem, por favor. Vamos lá. Show de bola. A segunda vantagem. Facilitar a reutilização do código. E por último aqui. Reduzir efeitos colaterais. Beleza, show de bola. Todo mundo conseguiu compreender as vantagens aqui? Tornar mudanças invisíveis. O que é que seria essa mudança, pessoal? O que é que seria essa mudança? Tiveram sorte, né? Por causa da gravação. Poderia ser uma futura atualização. Muito bem. E reutilização do código, o que é que seria? Exatamente. O código já existe, né? E eu posso reutilizar ele quantas vezes eu quiser. A gente fez isso aqui já várias vezes. No método quê? Imprimir dados, por exemplo. O método já existia? Já. A gente só fez o quê? Reutilizá-lo, né? E por último aqui, reduzir efeitos colaterais. O que é que seriam esses efeitos? Exatamente. Possíveis mudanças, possíveis erros que venham a acontecer naquele código. Vai ser passível, né, a gente fazer aquela mudança, fazer aquela modificação com mínimos efeitos, né? Porque a gente sabe que tem algum efeito, né? Se a gente está reconstruindo aquele código, com certeza vai ter algum efeito, né? Principalmente se a gente estiver utilizando aquele código em várias partes separadamente. Então, com o encapsulamento, a gente tem essa vantagem, tá? Certo? Beleza? Então, torna mudanças invisíveis, facilita a reutilização do código e reduz os efeitos colaterais. São 3 tipos de vantagens aqui da utilização do encapsulamento, tá bom?
E agora a gente tem aqui o último exemplo para mistificar aqui esse encapsulamento, né? Eu acho que aqui não tem erro agora se você não compreender. Se a gente for analisar aqui o carro, a gente tá vendo quem, pessoal? A interface, né? A gente não tá vendo a interface aqui, o carro, superficialmente? A gente consegue visualizar o motor desse carro aqui? Não. Mas esse carro aqui, ele possui um motor? Sim, lógico que ele possui um motor, né? Só que você, usuário, quer saber como é que foi feito aquele motor? Você, usuário, quer identificar qual é o tipo de motor, que motor é aquele, como é que ele funciona. Na hora que você for dirigir o carro, não. O que é que você quer utilizar? O carro. Você tem interesse em saber o motor, se ele está rodando, se ele está funcionando? Não. Você quer que o carro funcione. E bem, só isso. Então, a interface aqui, pessoal, quem é? É o carro. E a implementação aqui, quem é? É o motor do carro. Então, a gente não precisa saber a implementação para utilizar o carro. Beleza? Então, mais uma vez, a interface quem é, pessoal? É o carro. É o carro. E a implementação desse carro quem é? É o motor. Então, vai ter classes que a gente vai criar, certo? Que vai ter suas implementações. E vai ter interfaces, beleza? Que vão representar o quê? Aquela classe. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, a interface vai ser um superficial, né? Para que a gente possa utilizar aquele determinado cara, aquele determinado método. Tá bom? Ficou tranquilo agora, mas a compreensão? Sim, né? Bem. Como a gente já viu os diagramas da UML também, fica mais fácil da gente entender. Que diagrama é esse aqui, pessoal? Diagrama de classe, né? Esses relacionamentos aqui são o quê? Generalização, associação ou dependência? Beleza? A gente está utilizando herança? Sim. Então é quem? Generalização. Beleza? E dentro aqui desse diagrama de classe, nós temos uma representação de quem, pessoal? De uma interface. Certo? Essa interface aqui, ela vai possuir atributos? Sim ou não? De jeito nenhum. Sempre, terceira questão, letra A da prova, viu? Sempre, a interface de uma classe, ela só pode possuir métodos abstratos. Sempre. Esses métodos abstratos, pessoal, são métodos que não podem ser implementados. Ou seja, eles só podem ser sobrescritos. A gente vai já ver isso aqui. E toda vida que eu estou falando de sobrescrita é o quê? Reutilizar esse método, certo? E não precisar fazer um novo. Então, quando eu estou sobrescrevendo, é a mesma coisa que eu tiver fazendo uma coisa que já existe, né? Copiando uma coisa que já existe. Uma lembrança dessa sobrescrita é quando vocês recebiam o boletim de vocês e levavam para a mãe de vocês assinarem, né? Só que você fazia o quê? A sobrescrita, né? De quê? Da assinatura da sua mãe. Beleza? Esse é um exemplo, tá? Ok? Boa tarde. Dá um pause aí. Bom, continuando aqui, certo? Nós temos uma representação, certo, de uma interface dentro desse diagrama de classe, tá bom? Essa interface aqui é o animal de estimação, e esse animal de estimação tem quantos métodos aqui? GetNome, setNome e o quê? E o brinca, beleza? Ok? Muito bem. Então, terceira questão, letra A, mais uma vez aqui. Uma interface não possui o que, pessoal? Atributos. Elas só possuem métodos abstratos. Toda vida que falar de métodos abstratos, a gente já deduz que esses métodos não podem ser o que? Implementados, ou seja, executados. Eles só podem ser o que? Sobrescritos, certo? Através de quem? Do override, né? E a gente vai implementar ele aqui no NetBeans, tá bom? Beleza?
Então, só dando uma olhada aqui na implementação que a gente vai fazer no NetBeans, certo? Nós temos aqui a interface controlador e a classe quem, pessoal? Controle remoto. Como no exemplo passado a gente viu aqui, não é, ó, que a interface ela só pode ter métodos abstratos, nossa interface aqui ela tem quantos métodos, pessoal? 2 métodos, que é o método ligar e o método o quê? Desligar, certo? Então essa nossa interface aqui, controlador, ela pode ser utilizada, certo, em qualquer local. Através de quem? Da nossa classe aqui. No caso, a classe que está utilizando aqui esse controlador, essa interface, certo? Que classe é? Controle remoto. Então, toda vida, terceira questão, letra A, toda vida que nós formos utilizar uma interface, sempre nós devemos utilizar através de quem, pessoal? Do implements. Então, vai ser public class, o nome da classe, implements, o nome da interface. Quando a gente for trabalhar com herança, aí já vai ser de outra forma. Vai ser public class, controle remoto, implements é para interface, e para herança vai ser o quê? Extends. Aí já é outra coisa que a gente vai aprender, tá bom? Então, toda vida que eu utilizar o implements, eu estou utilizando quem, pessoal? A interface. Então, tudo que tiver dentro aqui de controlador, eu vou poder utilizar onde, pessoal? Em controle remoto. Certo? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui o que é que tem dentro de controle remoto. Os atributos, né? Ó, private boolean ligado e private int volume. Os métodos especiais aqui, ó. Quem é os métodos especiais? Quem é esse cara aqui, pessoal? Controle remoto é o quê? É o construtor da classe controle remoto. Beleza? Ó, tem algum parâmetro ele? Não, ele não possui nenhuma assinatura, né? Beleza. E nós temos aqui os gets e os sets de quem, pessoal? Do botão ligado, não é isso? E do volume. E por último, né, ó, finalizando aqui a nossa classe controle remoto, eu tenho uma sobrescrita de quem, pessoal? Dos métodos ligar e desligar. Nesse caso aqui eu coloquei só o do ligar, mas lá no NetBeans, quando eu for mostrar, tem um desligar também. Então, notem que antes da gente criar o método, ó, certo? Ele coloca uma palavrinha aqui, ó. Quem é? Arroba override, né? O que é que significa isso aqui, pessoal? Sobrescrita. Sobrescrita de quem? Do método. Que método é esse? Ligar. Beleza? E dentro desse método aqui eu faço a implementação. Então o que eu acabei de falar para vocês. Dentro do método aqui, possui implementação? Não, ele não pode ser implementado. Mas, através da sobrescrita, ele pode ser implementado? Tá aqui, ó. Ele está sendo implementado. Estou colocando aqui, certo? Implementação dentro dele. Mas é esse cara aqui da interface? Sim, eu estou sobrescrevendo ele. Eu não preciso refazer esse método. Ele já existe? Sim, já existe. Beleza? Então, pessoal, tudo isso acontece graças a quem? A implementação entre a interface e a classe. Certo? Então, vou só mostrar aqui para vocês no NetBeans como é que ficou, certo? Implementado. Beleza. Tenho aqui o meu projeto interface. E dentro aqui desse meu projeto interface, eu tenho a classe principal, certo? Eu tenho a interface. Notem que já muda aqui, ó, o íconezinho, né? Já não é mais o íconezinho da classe, é da interface. Eu tenho aqui, ó, a minha interface controlador, beleza? E tenho aqui a classe controle remoto, onde eu tenho quem, pessoal? A implementação do controlador, certo? Tenho os meus atributos e tenho os meus métodos principais. Lembrando que a sobrescrita está sendo feita aqui, ó, através do override, ok? E nosso métodozinho ligar e o nosso método desligar. Notem que
toda vida que você fizer a implementação dessa interface, automaticamente ele já traz esses métodos para você. Então, por exemplo, se você tivesse 10 métodos lá dentro da interface, ele automaticamente ia trazer esses 10 métodos. Vamos só mostrar aqui o exemplo. Eu vou apagar aqui o desligar, certo? Apaguei. E automaticamente aqui na classe ele já diz que está tendo um erro. Ó. Ele está dizendo o que aqui? Ó? Implementar todos os métodos abstratos. Então, quando eu clico aqui, ó, automaticamente ele já faz a implementação aqui. De quem? Do método desligar. Tá aqui, ó. Através de quem? De uma sobrescrita. Certo? Então, automaticamente a classe já identifica, certo? Que esse cara ele precisa ser sobrescrito. Por quê? Porque ele está sendo implementado através da interface, que no caso aqui é o controlador. Certo? Então, quando vocês forem fazer o exemplozinho aqui do implements e a interface de vocês, certo? Antes de fazer qualquer coisa aqui, ele vai dar o erro. Ele vai dizer, ó, fulano de tal, tu precisa fazer a sobrescrita desses métodos. Então, você já sabe que ele já faz automático aqui essa sobrescrita, tá bom? Outro ponto positivo que nós vamos ver através da herança é que ele não vai dar essa obrigação da gente estar fazendo essa implementação. Mas na interface ele dá essa obrigação. Se eu não fizer a sobrescrita dos métodos aqui, ele não vai reconhecer. Ele vai dizer, sim, você está chamando a interface e não vai utilizar. Então, na interface é obrigado você a utilizar, né? O que está sendo implementado lá. Nesse caso aqui, o que é que está sendo aqui, ó? O ligar e o desligar, né? Então, se eu criasse outro método aqui, ele ia pedir para mim exportar lá? Sim. Vamos fazer o teste aqui, ó. Public. O mais importante, né? Abstract, né? Ó. Void. Vamos colocar aqui aumentar volume. Vou abrir aqui. Como ele não tem nenhuma implementação, ele já finaliza aqui direto. Concordam comigo? Beleza, salvei. E agora, ó, ele já deu um erro lá. Ó. Opa, na classe controle remoto. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Implementar todos os métodos, né? Ó, então vamos lá, vamos implementar. Problema nenhum. Quem foi que ele trouxe aqui para a gente no final? Aumentar volume, ó. Então o que a gente faz lá, a gente não precisa refazer aqui. Ele já traz no automático. Através de quem? Da sobrescrita, tá? Então aqui dentro desse métodozinho aqui, nós podemos fazer o que a gente quiser. No caso aqui é aumentar volume, né? Vamos aumentar o volume aqui só para a gente fazer o teste, ó. Nós já temos aqui volume, né? Vamos lá. Digamos aqui que des.volume vai receber... vamos colocar mais igual a 1 aqui, né? Para dizer que ele recebe 1, né? Toda vida que a gente chamar esse método, ele aumenta 1, que no caso vai ser o volume desse controle, né? Beleza? Tá aqui. Fizemos a sobrescrita do método através da nossa interface e esse método, ele era o quê? Abstrato. Então, ele não pode ser implementado dentro da interface. Ele só pode ser implementado através de quem? Da classe. Né? Através da sobrescrita. Certo? Então, é muito fácil da gente fazer. Muito fácil. Então, vamos lá, vamos implementar, né? Abre o NetBeans e vamos lá. Beleza?